Vamos lá, pessoal. Ofício. Essa aula vai dividir em duas partes, né? Você vai ter uma parte aqui nesta aula, exatamente vai falar sobre elaboração do ofício, e outra aula que a gente vai falar sobre a correção do ofício. Então, nesse primeiro bloco, com o que a gente vai se preocupar? Com a parte essencial, tá? E depois a gente vai mexer com os exercícios. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, olha. O que é um ofício? Antigamente, quando eu dava aula de redação oficial, uns anos aí atrás, a gente tinha vários tipos de comunicação. Tá? Você pegava, por exemplo, comunicação interna era uma coisa, comunicação externa era outra, ainda havia comunicação a depender do agente público envolvido, tinha um outro nome. Então você tinha vários nomes. Hoje tudo se chama ofício. É claro que a gente tem um requerimento, né, que tem uma outra função, mas para fins de comunicação de um modo mais geral, tudo se chama ofício. Comunicação interna e externa, tá certo? Que a LMG fizer, vai chamar ofício. O que tem no ofício? O que é comunicado? Qualquer coisa. Pedido de informação, solicitação, prestação de informação, convite, uma convocação, qualquer coisa. Então, no ofício você faz qualquer coisa, você agradece alguém, tá certo? Então, essa é a questão do ofício. Por que a gente precisa estudar regra? Por conta da competência. Veja bem, como o ofício é produzido dentro de um poder público, então você precisa estudar as regras, os atributos desse texto. Regras de execução, que são as regras estruturais, as regras gramaticais, ele não pode ter erro, e você tem que também estudar os atributos, que é a parte central, tá? Com quem, então, essa competência ela diz respeito a quem emite, ao emissor desse ofício. Que a gente vai usar diferentes nomes, a depender da função, signatário também, ou seja, quem assina, tá? Então, a competência é de onde sai, e de onde sai tem que sair com regra porque envolve poder público. Perfeito? Joia. O destinatário, pessoal, não é? Ele é chamado destinatário universal. Por que universal? Porque aquela comunicação que sai da LMG, ela pode ser destinada a um agente público, ela pode ser destinada a um agente político, ela pode ser destinada a qualquer pessoa que não seja do próprio serviço público, ou seja, chamado cidadão comum, certo? Então esse destinatário é universal, perfeito? Joia. Vocês vão entender que é o seguinte, como é que, quando isso cai em concurso público, né, o que normalmente acontece? Isso eu vou passar para vocês aqui no correr da aula, tá? Eles vão te dar uma situação, problema, como essa número 1 que você está vendo aqui. E na situação, problema tem tudo que precisa conter no ofício. O que você tem que fazer aqui é apenas organizar as coisas e respeitar as regras. Basicamente é isso. Porém, é natural que no dia do concurso, eu gosto sempre de... Por isso que eu falo que a terceira fase é uma fase um pouco mais tranquila, vou explicar para vocês. Não vai sair um ofício perfeito no dia do concurso público, tá? Vamos humanizar o nosso trabalho. Quando eu falo assim, eu não estou falando para desmerecer o que você vai fazer, nem para poder lavar as mãos, nem absoluto. Eu só estou querendo dizer que não se exija tanto. Tente compreender para dar o seu melhor. Isso é o principal aqui agora em jogo. Por quê? Quando eu falo que não vai sair perfeito, as bancas têm total compreensão de que, na hora que você está lá fazendo a prova discursiva, um ou outro elemento técnico pode escapar. Às vezes a própria banca foi falha na observância desse elemento técnico. Então, quando eu falo isso para vocês, gente, por todo, né, mais de 2 décadas de experiência, convivendo com isso de forma bastante exaustiva, quando eu pego um ofício de um aluno meu que tirou total de pontos, não é? A maioria valiam 100 pontos em concursos feitos pela FCC ou pelo Sebrasp, na época, tá? Então, o que acontece? Você olha, você vê os defeitos do ofício, eles estão ali escancarados, mas o aluno tirou total. E por que esse aluno tirou total? Porque o que pesa em primeiro lugar são os atributos. O conhecimento e a segurança em relação aos atributos deste tipo de expediente, eles são essenciais para que a banca abandone uma vírgula mal colocada, certo? E a maior parte das pessoas que fazem este concurso público, elas ficam decorando a estrutura. Ok, precisa decorar alguma coisa.
mas os atributos são negligenciados, e aí quando sai o resultado da nota, a pessoa fica muito chateada, porque ela fala, está tudo no lugar, isso que eu sempre escuto, é sempre assim, está tudo no lugar, pode ver que o local e data está no lugar, a identificação da comunicação do expediente está no lugar, professora, eu não entendi, não deixei nada para trás, tá tudo, olha, o que eles deram no estudo de caso, na situação, problema, eu coloquei. E aí eu olho, eu vejo que a pessoa não soube organizar aquilo, não é? Ela não entendeu qual que era a mensagem principal. E aí, gente, na fase recursal, por conta do tempo que as bancas dão, aquelas 48 horas, você não consegue explicar para o aluno. A gente até tenta, eu mando por escrito, eu falo, olha, naturalmente você perdeu nota por atributo. Então, o meu aluno aqui, você que é meu aluno, minha aluna, eu vou ficar muito chata com o atributo textual, mas muito chata, tá? A gente vai ter que, porque o atributo aqui vai facilitar a sua produção. Quando você entender o atributo textual, você produz mais rápido, certo? Que aí o aluno fala, tem que fazer rascunho, não sei o quê. Ele sabendo o atributo, ele vai conseguir rascunhar, ele vai conseguir passar limpo, certo? Se ele entender o atributo. Se ele não entender o atributo, aí não vai dar, ele vai ter que ir direto para a folha definitiva, porque ele vai saber meramente estruturar e as partes periféricas do ofício. Então vamos lá. Atributo textual do ofício. Primeiro é a precisão. E o que é precisão? A banca vai contar toda uma história e tem um momento lá para baixo em que ela vai falar assim, produz um ofício, né? Solicitando, aí solicitar. Precisão, verbo solicitar. Entendeu? Então você tem que ver qual é o objeto do seu ofício, não é? Então, o objeto do teu texto pode ser uma solicitação, pode ser informação, pode ser convite, certo? Pode ser uma congratulação. Então, você tem que observar qual é o comando. Quando passa toda a história, leia rápido e vá lá para o comando. O que está sendo comandado de fato? Solicitação de alguma coisa. Então você tem que observar o que está sendo solicitado. Depois, nessa questão da precisão, você vai ter que ir lá para os elementos da comunicação, né? Elementos que a gente não pode esquecer, porque eu falo, você pode se atrapalhar com uma vírgula, às vezes uma crase, o cara vai ali fazer, não é? Vai fazer uma vista grossa, vai passar um pano para você, mas você não perde elementos da comunicação que são consagrados, é a base da comunicação, tá lá no Roman e Jackson, não é? Lá no início do século XX, que é o quê? O emissor, não é? A mensagem e o destinatário. Estas pontas você não pode errar, tá? Porque senão a coisa fica bem séria pro seu lado. Então, primeiro, a mensagem você tem que ver o que se comunica. Eu preciso identificar de cara o que é que está sendo comunicado. É uma solicitação, um convite, um elogio, uma crítica, qualquer coisa, tá? Então tem que ver primeiro para quê? Para que eu dê precisão verbal, tá bom? Informo Vossa Excelência, não é? Solicito gentilmente que Vossa Excelência faça alguma coisa, convido Vossa Excelência, então, tá? Então, primeiro é o que se comunica para você dar precisão verbal, tranquilo? Depois, além disso, antes disso, você tem que também descobrir quem é que comunica. Por quê? Porque você precisa disso aqui para fazer a identificação deste emissor, a identificação do cargo dele, tá certo? Lá na parte, né, da apresentação do signatário, que é o encerramento, tem que estar bem clara essa constituição do cargo. E nós temos regra. Às vezes você tem um signatário só, às vezes você tem 2 ou mais signatários, então tem que ordenar aquilo de uma forma, né, correta, porque se você ordenar errado vai ter problema, tá? Porque são as grandes partes da comunicação. Então você tem que saber quem que é o seu emissor, quem é que emite, tá bom? Depois você precisa estar atento ao destinatário, ou seja, quem é que recebe, tá? Então, emissor, quem comunica, quem emite.
E o destinatário, não é? Quem recebe? Outra ponta que você não pode errar. Por quê? Porque o destinatário, pessoal, ele vai pegar, né, a pessoa com quem você se comunica, vai ser muito definidor de várias partes aqui do ofício. É do início, o fim e o meio. Então, a pessoa com quem você se comunica, ela vai definir o tipo de vocativo que eu vou usar, certo? A forma de referência no endereçamento e o corpo do texto. Como eu vou mencionar essa pessoa, né, no corpo do texto? Qual vai ser a formalidade empregada? Ou seja, qual vai ser o pronome de tratamento que eu vou empregar? Qual vai ser o vocativo que eu vou empregar para chamar essa pessoa à comunicação? Né? Eu faço ali aquele chamamento inicial que é o vocativo. Então eu preciso estar muito atento a esses detalhes aqui, tá? Às vezes a banca me deu um endereço, eu tenho que saber esse endereço é de quem? De quem emite ou de quem recebe? E no próprio caso, há situações em que a banca, por exemplo, dispensa alguma coisa. Ela fala assim para você. Isso acontece, tá, gente? A gente vê os alunos errando e o aluno que é avisado, ele não erra. Por isso que eu falei para vocês que eu fico de olho em atributo. Vem lá a situação, problema, e a banca fala, considere, né, que a lauda utilizada, ou seja, a folha utilizada para você produzir o ofício, contém o cabeçalho. E aí, se contém o cabeçalho, eu não preciso colocar local. Eu só coloco a data. Tá vendo? Não vai colocar local e data, a gente coloca apenas a data. Por quê? Porque eu não tenho por que redundar. A gente vai ver que o ofício não precisa de redundância. Né? O ofício ele tem que ter apenas o quê? A concisão. A situação que ele vai ter redundância, nós vamos ver, mas em geral ele tem concisão. Tá? Então, você tem que buscar a forma econômica. E aí, se a banca diz para você que contém cabeçalho, ou seja, contém um endereço de onde sai aquele ofício, e você foi lá e colocou o endereço de novo, ou seja, colocou o local, não é? Por exemplo, Belo Horizonte, 10 de julho de 2023, você foi lá e colocou o local novamente, a banca entende que você não prestou atenção, você teve que cometer um erro técnico ali importante em relação ao emissor. Então, a precisão é muito importante. Você lê, sempre que você for ler a situação problema, vá lá para baixo, observe o que é comunicado, em primeiro lugar. Depois você vai observar quem é que está comunicando, porque a banca pode colocar vários personagens sem saber quem é que está comunicando. Se é uma pessoa só, se são mais pessoas que vão comunicar, tá? Vocês vão ter vários signatários, porque às vezes o emissor não é um só, certo? Você pode aqui ter vários emissores, ou seja, vários signatários. Isso pode definir a ordem das assinaturas, inclusive, tá certo? Você pode ter vários destinatários, certo? Então, olha só, eles podem ser também vários, né? Que vai definir, por exemplo, o tipo de ofício circular, tá bom? Quando você tem vários destinatários, tá recebendo. E um ofício conjunto quando você tem vários signatários assinando. Então, tem essas questões, tá? Que chamam a atenção aqui da gente. Tudo bem? Então, essas partes eu não posso perder em relação a tributo. Além disso, o ofício é movido pela objetividade. Vocês vão observar que qualquer manual que vocês pegarem, né, de legislativo, executivo ou mesmo judiciário, né, de redação, eles vão falar que no ofício, em geral, predomina um assunto. É claro que há ofícios que são muito extensos, mas não é o nosso caso. O nosso caso é sempre ali, não é? Uma simulação de uma situação real. Na prova a gente vai sempre simular o que vai acontecer ali dentro. E, naturalmente, o nosso vai vir o quê? Um expediente com um objeto único de comunicação, tá? Só que esse objeto único de comunicação, muita atenção, ele pode ter camadas. Você pode encontrar camadas comunicativas. Por exemplo, convida alguém para uma reunião, não é? Para tratar de tal assunto. Essa reunião tem local e data. Pode ser que eles falam quem é que vai participar dessa reunião. E ali aquelas camadas vão ficando extensas. De tal modo em que você, tendo espaço, você pode pegar o teu ofício e dividir por mais parágrafos. Sem problema algum. Isso pode acontecer, havendo espaço para isso.
O importante, gente, é a objetividade. O que tem que vir em primeiro lugar? Não é? Você entra de forma precisa, trazendo a comunicação. E qual que é o cerne do objeto da tua comunicação? É solicitar o quê? É convidar para quê? Então isso tem que estar lá no primeiro parágrafo, tá certo? Não pode enrolar, tem que aparecer no primeiro parágrafo. Isso a banca vai observar, né? Eu via, por exemplo, alunos perderem pontos em função de não entender a objetividade. Aí o aluno fala, eu coloquei tudo. Aí quando você olha o primeiro parágrafo, cadê a objetividade? Tá longe de acontecer, ele dá muita volta. Então não pode, tá? Tem que ficar atento a isso. Outra questão em termos de atributo que a banca vai observar é a clareza. O que é a clareza? Vamos lá. Como eu falei para vocês, né, um ofício ele pode ter ele tem destinatário universal, não existe uma preferência. Então, por exemplo, alguém da Câmara pode se comunicar com outra pessoa da própria Câmara, tá? Um agente político ele comunicar com outro agente político, o presidente comunicar com o deputado, não é? As comissões se comunicarem, os agentes ali responsáveis pela mesa das comissões comunicarem e por aí vai. Então, a origem é uma, mas o destinatário pode ser variado. Então, pode receber essa comunicação, por exemplo, o cidadão. E mesmo que o cidadão não receba, né? Por exemplo, pode ser que a Assembleia ela tenha aquela característica, né, de produzir informação ativa, né, de deixar ali expedientes publicados, ofícios e tal. Então, o cidadão eventualmente vai ler, um pesquisador vai ler. E a sua linguagem tem que ser clara. Aí, nessa hora interessante que a clareza pode se dar pela escolha das expressões. Nós tivemos exercício de clareza nas convenções, quer dizer, a gente elimina redundâncias que são ruins, né, que são nocivas ao texto, aqueles pleonasmos, ou seja, repetição de ideias, né, que não tem finalidade nenhuma. Mas há redundâncias que são necessárias. Às vezes você precisa explicar melhor alguma terminologia diária. Né? Pega lá elementos do próprio processo legislativo, que são facilmente compreendidos dentro da casa, mas não são facilmente compreendidos fora da casa. Então, isso é um problema, tá? Quando a pessoa não se comunica de forma muito clara, tá bom? Então, isso é uma dica importante. Você precisa se comunicar com bastante clareza, tranquilo? A clareza também, gente, é percebida no paralelismo. Vocês podem ver que nos exercícios aqui no Turma de Redação Concurso, em que a gente fez exercícios de organização frasal para clareza, nós eliminamos redundâncias, nós fizemos correção gramatical, não é? De situações de truncamento sintático principalmente, fizemos exercícios de vocabulário para evitar, porque vocabulário tem a ver com clareza, e havia também exercícios de paralelismo, que a gente aqui vai sempre recuperar nos exercícios que a gente for fazer. Olha, cuidado com o paralelismo, tem que organizar melhor essa frase. Cuidado com a coesão é responsável pela clareza porque ela vai dar progressividade ao texto, de certo modo. Então, você precisa também trabalhar com clareza, tá? Discursiva, isso quer dizer o quê? Tirar a linguagem técnica, tirar a linguagem, aquela linguagem meio baba-ovo, vou usar essa expressão assim, para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer, certo? Que às vezes quem vai produzir um ofício, né, gasta muito vocabulário, muito elogioso demais, né, em vez de ir direto ao assunto. Então, sei lá, precisão, objetividade e clareza. A gente tem também a impessoalidade, que é um atributo importantíssimo do ofício. Só que a gente vai ter uma diferença na LMG em relação a outros vamos dizer assim, outros poderes legislativos. Que é o seguinte, pessoal, o que é o princípio da impessoalidade? Ora, o princípio da impessoalidade ele diz o seguinte, quando você se comunica, você é um braço daquele poder, né? Tá na condição ali tem a competência para aquilo, então você é um braço do poder. A LMG permite, no seu manual, que as comunicações sejam feitas em primeira pessoa do singular. Ela não só permite, como ela recomenda, tá? Vocês vão ver que ela recomendando a primeira pessoa do singular. E faz sentido. Porque quando eu vou redigir alguma coisa, mesmo se eu vá redigir em nome do presidente, eu vou, não é?
fazer esse convite em primeira pessoa, tá certo? Eu posso até deixar claro quem é, tá certo? Quem é o responsável, quem assina comigo. Mas eu tenho que observar ali essa impessoalidade. Eu posso fazer na primeira pessoa do singular, eu vou passar uma informação, informo Vossa Excelência, né, de que os relatórios para estão disponíveis e vou embora. Eu solicito, né, eu não coloco o pronome eu, mas coloco lá o quê? Solicito gentilmente que Vossa Excelência envie para esta casa, tá certo? Tais documentos. Então, a impessoalidade, na verdade, ela não tem nada a ver com a pessoa que está escrevendo em si, mas ela tem a ver com você comunicar, em essência, somente aquilo que te é passado. A LMG tem um elástico para a impessoalidade, por exemplo, que a Câmara dos Deputados não tem, tá? Não tem. Por exemplo, a LMG permite que você possa saudar o seu destinatário. Ela permite que você possa elogiar seu destinatário. É claro, elogio necessário, não elogio redundante, certo? Inclusive, ela estimula, por exemplo, que numa solicitação você use de urbanidade, né? Solicito gentilmente a Vossa Senhoria, né? Então, ela diz respeito a isso. O que ela não vai deixar você fazer é colocar informações que não estão lá no exercício para você. E parece que a gente está falando de uma situação que é distante, mas não é não, tá, gente? É muito comum, às vezes, em concurso, o aluno vai fazer um ofício, ele olha, ele resolve reorganizar aquele texto. E daqui a pouco ele traz informações que não foram repassadas para ele, que são informações personalíssimas. Inclusive a informação que zera o exercício. Eu vou contar uma para vocês. Local e data. Às vezes a banca não traz local e data. O aluno vai lá, coloca local e data e coloca a data do dia. Isso é uma informação pessoal do concurso dele, do dia que ele está fazendo a prova, mas que a banca não trouxe no exercício. Então ele não coloca local e data. Ele apenas faz o quê? Ele menciona esse local e data. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então você tem ali a questão da impessoalidade, ou seja, trabalhar apenas com as informações que vocês têm. Podem escrever na primeira pessoa, podem. Cuidado com situações em que vai aparecer a primeira pessoa do plural, sim, porque se eu tiver um ofício conjunto, tem vários signatários, a primeira pessoa do plural invariavelmente vai vir, você tem que ter essas sacadas. Então, gente, existem aquelas armadilhas que aqui eu coloquei no Turma de Geração Concursos várias situações para vocês, situações de problema, em que a gente vai, né, exatamente testar, olha, atenção, o que tem aqui, o que tem aqui. Porque na hora que você for fazer exercício, você já está com aquela maldade plantada. Por isso que eu falo para vocês, eu considero o exercício super fácil, ofício, né, quando você já treina bastante, é super fácil. Mas ele é difícil para quem não tem muita informação em relação às práticas de prova. E a pessoa se atrapalha um pouco, tá? Um pouquinho ali, se atrapalha numa coisa ou noutra e acaba perdendo o concurso para alguém que estava mais bem informado, mais bem avisado. Então, precisão, objetividade, clareza, impessoalidade. Bom, se a banca tem um elástico para te deixar, de certo modo, saudar o seu destinatário e tal, ela te pede formalidade. E por que ela te pede formalidade? Pessoal, a gente tem que saber, a formalidade tem a ver com o destinatário. Eu preciso saber quem é que vai receber este expediente, por quê? Eu posso ter um destinatário, por exemplo, que ocupa 2 cargos, tá? Eu posso ter um destinatário que ocupa 2 cargos. Ele tem ali o cargo dele de professor e tem outro com cargo lá de confiança. Então, eu tenho que saber qual vai ser o tratamento adequado. Porque de repente essa pessoa está sendo chamada em função de um dos cargos, mas eu tenho que saber qual é o tratamento adequado. Eu tenho que saber como é que eu vou tratar essa pessoa no endereçamento, né? Como que eu vou ali fazer a composição do endereçamento. Qual é a formalidade empregada? Então a formalidade tem muito a ver com respeito pelo cargo, tá? O respeito pela liturgia do cargo. É isso que é a formalidade. A formalidade não é você puxar saco de um deputado em absoluto. Quando a gente se refere a pessoa como Vossa Excelência, é o respeito daquela liturgia de um cargo republicano. Pode ser que aquela excelência seja um crápula, mas tu tem que respeitar o cargo republicano que ela ocupa. E a gente vê muito isso no próprio STF. Às vezes tem brigas ali que são muito famosas, né? Eles não tiram Vossa Excelência da boca, porque não estão autorizados a fazê-lo, tá? Tudo bem? Então a formalidade é também um elemento importante, tá? A
correção é atributo, né? Correção gramatical é muito ruim. Cometer um erro de concordância dentro de um ofício, por isso nós fizemos tantos exercícios, né, relacionados ali às convenções. Eu errei um número, Júnior, eu me expressei em forma de numeral, eu tinha que ter feito aquilo em algarismo. Calma, é o que eu falei, se você tiver bons atributos, se tiver uma concentração de bons atributos, a banca vai passar pano para um erro ou outro, tá? Se acostume com a realidade é essa. Até porque se ela resolver passar uma lupa, só se todo mundo tiver muito bom. Estiver ali todos afinadíssimos com aquele propósito, sabendo escrever de forma impecável, aí vem, né, a banca joga a lupa para localizar outros erros. Mas normalmente não é isso que acontece, tá? Nessas 2 décadas não vejo isso, eu vejo textos humanamente feitos no dia de prova. Então você tem a correção, né, cuidado. Agora tem erro gramatical que não tem jeito, tá, gente? Por exemplo, o cara vai lá, coloca uma crase no endereçamento, tá certo? Lá antes de a sua excelência, ele tá com uma crase no endereçamento, né? O acento grave ali, indicativo de crase. Aquele erro é um erro grosseiro. O aluno pega um verbo, faz concordância em segunda pessoa diante de um Vossa Excelência. É erro grosseiro, não tem. Ali disso você não escapa. Então existem erros aqui, eu vou comentar com vocês. Olha, esse errinho se aparecer, normalmente a banca é um errinho de regência. Mas qual que é a regência? É do verbo informar? Aí não pode, tá? Se for verbo de abertura, você não pode errar, certo? Eu coloquei o verbo acarretar com preposição em. Ela vai deixar passar de repente, se o restante estiver muito bom. Entenderam? Então existem os momentos de areia movediça que a gente tem que avisar para o aluno, olha aqui, cuidado. Porque é um momento que você pode relaxar e tem um momento que você tem que ficar muito atento. Então, isso, correção. Há também a concisão, né, que é um atributo importante. O que é concisão, pessoal? A concisão tem a ver com a economia. Vocês vão ver que, olha só, a minuta, tá, de um projeto de lei, ou seja, uma minuta de um PL, uma minuta de qualquer proposição que seja, a minuta é redundante. Ela é repetitiva, certo? Ela é redundante mesmo, de propósito. Você já vê lá, quem for estudar minuta, a parte mais redundante dessa questão. Porém, o ofício não. O ofício tem que ser objetivo, preciso, claro, impessoal, formal, correto e econômico, sem falar pouco. Por quê? Você imagina qual é o expediente de uma LMG o dia todo recebendo, que hoje os ofícios vão por e-mail, né? O dia inteiro recebe comunicação. E o dia inteiro se comunica. Então tem que ser muito objetivo. Vai comunicar, por exemplo, a emissão de uma proposta de lei, de uma proposição, tem que ser conciso, certo? Aquilo ali não vai ter que explicar nada do processo legislativo em função daquilo, tem que ser bem conciso. Isso é concisão, perfeito? E tem que ter atenção porque muitas vezes existem ciladas, tá? No campo da concisão. Às vezes a banca dispensa alguma coisa e aí o aluno dispensou isso aqui, então isso aqui eu não vou trazer no texto. Porque dispensou, se dispensou eu não vou trazer. Tudo bem? Às vezes a banca dispensa, ela dispensa, ela diz que o texto tem. Ela vira e fala assim para o aluno, considere, né, desconsidere o espaçamento entre linhas e considere que o texto possui, né, brasão e cabeçalho. Aí, quando considera que tem cabeçalho, o local de emissão é dispensado, certo? Na hora da composição de local e data. Então, ali você, dispensou, tem que mostrar que eu entendi, que não poderia ser redundante, tá bom? E se eu colocar? Naturalmente vai ter uma perda ali, tá bom? Perfeito? E para finalizar, a organização, que é um atributo importante. As bancas trazem situações de problemas estão ordenadas na forma da narração, né, que a banca conta a história, e ela, como eu falei para vocês,
Existem assuntos que não vão ser do ofício, que são assuntos assim do contexto, tá certo? Que é o teu meio de referência. E tem assuntos que são objetos da comunicação. E aí você tem que saber primeiro separar o que é objeto da comunicação, certo? Dispensar o que não é. Prestar atenção, porque mesmo sendo um assunto só, gente, no ofício, ele tem camadas. Então existe uma ordem ali dentro que a gente vai ver no exercício. Existem camadas que acontecem ali dentro. E aí a banca tem que observar se você respeitou essa organização. Por exemplo, você convida determinada autoridade, né, para participar de uma reunião e ali você tem qual é o motivo da reunião, você tem o local da reunião, você tem as pessoas que vão participar daquela reunião, a importância daquela, né, da presença daquela autoridade convidada, e tudo isso tem camada de organização. Então a banca precisa ver o que vem em primeiro lugar, certo? Que você vai colocar de forma secundária é outra história. Mas tem alunos que não conseguem perceber essa camada de organização, acabam colocando o fato secundário de início, perdem a objetividade, perdem senso de organização, tá bom? Certo? Então esses são os atributos. Os atributos são mais importantes do que as estruturas que identificam o gênero, tá bom? Porque o atributo, se você souber, é muito mais fácil você entender a estrutura, aí você decora menos. Perfeito? É isso. Vamos seguindo turma de redação, né, agora, para situações de problemas. A gente vai, situação problema, ou situações de problema, melhor dizendo, a gente vai ver como construir o ofício a partir dos casinhos que são apresentados para vocês.